Olá, irmãos, graças e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Thiago Marcílio mais uma vez aqui. E eu queria estar falando aqui hoje sobre algumas coisas relacionadas à palavra de Deus, tá? Irmãos, vamos destacar aqui, eu quero destacar que existe pelo menos não, né? Existe 5 ministérios, né? Dentro do corpo de Cristo, que está ali em Efésios 4, se eu não me engano, verso 11 ali mais ou menos. Mas é capítulo 4 ali. E vai falar que é pastor. Não vou falar na hora que tá lá não, que eu não vou lembrar não. Mas vou falar aqui, você depois lê lá. Pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Não é doutor, né? Porque quando põe doutor, as pessoas têm ideia que é aquele que sabe tudo e tal. E não é bem isso. Mestre é aquele que ensina e aprende. Se você fala que é mestre, mas você só ensina, você não é mestre. Mestre não é esse. Então mestre é isso, né? Então é mestre, são esses 5. Eu, particularmente, eu olho para isso e me vejo assim, sabe? Como alguém que gosta de ensinar e gosta de aprender. Profeta, porque eu amo as profecias, eu gosto, sempre quis aprender. Nem sempre eu soube, mas hoje eu tenho um pouco de noção aí sobre as profecias. E também evangelista. Por que evangelista? Porque a mensagem do evangelho ela é muito bonita. Ela não é limitada a isso que a gente vê hoje. E é sobre isso que eu quero falar, tá? Por esses dias eu estou gravando aqui uns estudos sobre a marca da besta ali, sobre os animais, né? Para resumir, sobre os animais que aparecem ali no Daniel, em paralelo com a estátua e todo aquele contexto lá de Daniel, Babilônia e tal. Até sobre a marca da besta eu já soltei um vídeo aí falando algumas coisas aqui que eu consegui calcular dentro da palavra. Mas eu decidi gravar esse vídeo aqui porque é um vídeo que eu considero super importante, muito importante. Por quê? Porque já está nojento. O evangelho que estão oferecendo hoje é um evangelho que não cabe no conceito e no propósito de Deus e no caráter do Pai e do Filho. Não cabe, tá? Cabe em qualquer lugar, mas dentro do caráter, do propósito, do conceito de Deus Pai e Filho, na comunhão do Espírito, né, com a igreja, não cabe esse evangelho. E o que eu quero abordar aqui? Eu quero trazer aqui algumas perguntas para que a gente deveria se fazer, às vezes não nos fazemos, e que deveria ser feita. O evangelho, ele tá assim, eu congrego ainda, né? Vou numa congregação, e você ouve cada coisa que, assim, pessoas que não lêem as escrituras. Jesus, quando esteve aqui, encarnado, em carne, ele combateu o judaísmo, né? Na época lá eles eram hipócritas. Várias vezes Jesus chamou de hipócritas, porque eles pregavam, falavam, ensinavam, mas eles mesmo não moviam um dedinho para fazer nada daquilo, né? Ou seja, sobre mim não funciona, mas sobre vocês tem que funcionar, porque é a vontade de Deus, né? Basicamente, né? Estou parafraseando. Então, olhando para esse contexto, o que a gente tem hoje? Tem hipocrisia, só que agora o veneno dobrou. A doença, ela expandiu um pouco mais. Agora a gente tem a hipocrisia e tem a mediocridade. O que é a mediocridade? É que as pessoas falam assim, tá bom assim, o evangelho é feijão com arroz. Tá bom assim. Mas essas mesmas pessoas que são medíocres também são hipócritas. Tá? O medíocre, ele é um hipócrita. Porque, dependendo do nível, né? Porque quando eles, assim, Pedro, se eu não me engano, ou Paulo, acho que é Pedro, falando assim, crescei na graça e no conhecimento. Aí eles, crescer na graça e no conhecimento. Aí quando você fala de conhecimento, o evangelho é feijão com arroz, eu vou ficar com o que eu sei e tal. Tá, eu tô sendo um pouco irônico, irmão, porque não tem nem como não ser, porque não tem cabimento. Aí, o que você vê? O evangelho é feijão com arroz. Mas quando lê esse texto, fala que tem que crescer na graça e no conhecimento. Mas na prática, na hora de crescer no conhecimento, vai estagnar dizendo, o evangelho é mistério, que não sei o que. Aí arruma um montão de desculpa
E são pessoas que são sujeitos que dizem ser evangelista, pastores, às vezes até profeta. Profeta que não conhece profecia, tá lotado, mas não é o foco. Eu quero que você basear na questão da escritura. Como assim? Vamos fazer a primeira pergunta do vídeo. As escrituras têm erro? Ela é inerrante, Tiago. Sim, inerrante. Mas o que nós temos que considerar para poder considerar que ela é inerrante? Primeiro ponto. As escrituras não é uma vertente da língua portuguesa. Segundo ponto, as escrituras no seu original, ela tem pelo menos 3 línguas de origem. O hebraico antigo, o aramaico da época do cativeiro, do babilônico ali e tal, e também o grego koiné, que é o grego do Novo Testamento ali, também conhecido como grego helênico. Então esse é o segundo ponto que deve ser considerado quando a gente vai considerar que a escritura é inerrante. Primeiro, não é português, não é francês, não é inglês, não é japonês, não é nada disso. Segundo ponto, há pelo menos não, certo, 3 línguas que baseiam as escrituras no seu original. O hebraico antigo, o grego koiné e o aramaico do cativeiro, tá? Chama de aramaico do cativeiro, tá bom? Tem que considerar isso. Aí, considerando isso, qual é a próxima consideração? A Bíblia tem erro de tradução, tem erro de interpretação, mas não tem erro de conteúdo. Por isso que ela é inerrante. Mas quando eu olho para esses pontos que eu já destaquei. E aí, as pessoas falam assim, eu tenho zelo pela palavra. Eu poderia apontar aqui agora de cor e salteado 5 erros de tradução ou de interpretação bíblica que está na nossa Bíblia. Mas o que eles vão dizer? Vai frouxar para tudo quanto é lado, mas não vai admitir que essa é uma verdade. É isso que estão fazendo com a palavra. Aí surge um montão de heresia. Um montão de heresia. Vai por mim. Eu vou te dar uma senha. Se nós começarmos a olhar as escrituras de forma livre, baseado nesses primeiros pontinhos que eu te falei aqui, que é o beabá de quem quer estudar as escrituras fielmente, você vai ver que todos que hoje estão divididos, batista, presbiteriana, maranata, algumas que eu estou falando aqui nem igreja são seita, mas eu não vou entrar nesses pormenores. Adventista do sétimo dia, Assembleia de Deus, Universal, Igreja Internacional da Graça, de onde um dia eu fui expulso, justamente por querer que o pastor me mostrasse conhecimento, porque o pastor tem que ter, e se ele não tem, tem que ser humilde. Vou chamar o mestre da igreja, Tiago, tá? Vou te passar para o mestre da igreja. Não, me expulsou de lá. É uma verdade, não é uma inverdade isso aqui, é verdade. Igreja Internacional da Graça de Deus. Igreja essa fundada pelo missionário R.R. Soares, que por sinal é meu conterrâneo aqui, capixaba. Mas me expulsaram de lá, viu, Sr. Soares? Mas não tem problema não. Isso aí é o de menos. Isso daí nem vai estar na sua conta naquele dia. Mas as escrituras sim. E todas essas igrejas, elas têm que se dobrar se elas reconhecerem esses 3 primeiros pilares que eu te falei aí acerca da inerrância das escrituras. Mas tem que deixar também a hipocrisia, a soberba, a prepotência, a arrogância e também a mediocridade. Senão, mesmo esses 3 pontos principais que eu te mostrei da inerrância da escritura não vai fazer efeito nenhum. Tá? Outro ponto. Agora eu vou falar da doutrina, tá? Que a gente vê por aí. É muita, né? Mas eu não vou nem falar. Eu quero citar aqui uma que é central. Me mostra um versículo aonde está dizendo que nós vamos morar com Deus. Não existe. Não existe. O que existe e está nas escrituras e qualquer pessoa pode ter acesso eis o tabernáculo de Deus com os homens e o Senhor habitará com eles. Não é eles habitarão com o Senhor. Nunca houve uma promessa de nós morarmos com Deus, mas de Deus morar com nós. Tá bom? Pode escrever aí. Ah, mas o reino dos céus. Não está dizendo morar no reino dos céus, está falando herdar. Herdar não é morar, tá? Herdar é uma coisa, morar é outra.
Não existe nenhum versículo que vai dizer assim, ó, e todos aqueles que fizerem isso, aquilo, outro, vai morar no reino dos céus. E todo aquele morar no reino dos céus. Morar, não existe. Morar com Deus não existe. Herdar o reino de Deus, herdar o reino dos céus, herdar o reino eterno, herdar o reino de Cristo. Herdar é tomar posse. Agora, aonde essa posse vai ser tomada? Essa é mais uma pergunta que eu quero fazer. Porque não existe versículo nenhum que vai dizer. As músicas cantam, ainda bem... Lázaro, né? Não quero denegrir a imagem dele, até porque já está em memória também. Não tem nem como se defender. Mas eu só quero tomar a música dele como um exemplo do que está acontecendo. As pessoas cantam, ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu. Mas qual é o versículo bíblico que garante isso? Ah, Tiago, uns cálculos. Que cálculo? Cálculo baseado em quê? Em música? Em eu penso, eu acho, eu quero? Porque não é bíblico. O que a Bíblia diz é, no mínimo a música dele ser, ainda bem que eu vou herdar o reino dos céus. Ai, tudo bem. Fechou. Tá na Bíblia. Agora, qual é o próximo ponto? O que é o reino dos céus? Aonde é o reino dos céus? É nos céus, sim. Aonde ele se estabelece para a igreja. Para receber a igreja, Cristo e Deus com eles. Eles, eu digo, o Filho e a igreja, tá? Porque o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. Essa é uma outra doutrina que tá aí justamente por causa dessas coisas aí, né? Aí vai usar a vertente de português, que para piorar tem umas Bíblias que são imunda. A versão é imunda, perversa, tá? Não tem. Agora, o que tem é Paulo dizendo assim, eu quero ir estar com o meu Senhor, não é morar com o meu Senhor. Você pode interpretar, Tiago, morar, sim, mas a palavra não é morar. E estar com o meu Senhor. Ele disse, ó, eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Nuvem, arrebatamento. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aí a pergunta é, aonde ele vai estar? No milênio reinando. Então é ali que você vai estar. A Nova Jerusalém não sobe, ela desce para a terra. No mínimo as pessoas deveriam falar assim, ó, ainda bem que eu vou morar com Deus na terra. Na terra, não, ainda bem que eu vou morar com Deus nos céus. Você não vai morar com Deus nos céus. Você vai encontrar com o Filho nos céus, você vai ter acesso aos céus por alguns tempos, mas nada além disso. Você vai morar com Deus, Deus vai morar com você, Deus vai habitar com você. Consequentemente, você vai morar com ele também. Você é morada. Quem é a casa de Deus? Na casa de meu pai há muitas moradas. Você está achando que lá em cima lá tem um condomínio. E é para lá que você vai. Você está redondamente enganado. Você é a morada de Deus. Você não vê um versículo sequer falando isso. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei. Tá, beleza, por enquanto tá beleza. Na mansão dourada, ainda deu corpo à mansão ainda. Mansão dourada. Pô, baseado na figura da Nova Jerusalém. Eu tenho que rir, irmãos. Eu tenho que rir. As pessoas limitam o seu conhecimento, a sua faculdade teológica. Eu não estou falando de teologia humana, denominacional. Estou falando de teologia bíblica. A teologia de Deus, escrita pelo dedo de Deus, eles limitam em música. Já vi gente falar que a harpa foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito não testifica da mentira, ele testifica da verdade. E tem gente que quando canta essas músicas, sente uma coisa, é o Espírito afligindo você para você se despertar, mas você está achando que é a presença. E eu vou te falar que não é, porque o Espírito não testifica de palavras minhas e suas. Ele testifica da verdade. Cristo é a verdade, a palavra é a verdade. Outro ponto. Falando ainda na questão das escrituras, que vai morar, que eu falei aqui da questão de morar, as pessoas limitam isso a canções, baseado em canções. Tá errado. Erradíssimo. Erradíssimo. E outro ponto. Por que que pessoas elas sentem essas coisas? Como eu falei aqui, eu quero falar de novo. Às vezes é uma empolgação
e é uma emoção. Mas aquelas pessoas que são centradas, que verdadeiramente têm o coração voltado para Deus, aquilo dali não é o Espírito testificando, porque ele não testifica daquelas coisas. É o Espírito querendo que você acorda. Ele está te acordando. O dia que você reconhecer essas verdades, você vai lembrar daqueles arrepios, porque o Espírito vai dizer assim, ó, eu estava te acordando, eu estava te alertando, eu não estava testificando, porque eu não testifico dessas coisas. Essas coisas não existem. É invenção da cabeça do homem, são paranoias humanas, parafernálias, dependendo da situação, humanas, e às vezes até de demônios. Entendeu? Aí você vê um montão de coisas serem ensinadas, coisas que não tem fundamento algum bíblico. Fizemos 2 perguntas até agora, você já viu o que que deu? E devemos nos fazer mais perguntas, muito mais perguntas. Outras básicas, outras mais um pouco avançadas. Nós precisamos de nos limitar a essas coisas. Militar em prol dessas coisas, tá bom? Então, sim, basicamente eu queria falar sobre isso. Eu tinha alguma coisa para falar aqui, não estou conseguindo lembrar. Acerca das escrituras ainda também. Aí você vê tantas coisas, né? Vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que eu vi essa semana. Sabe por quê? Olha só, hein? Sabe por quê que Satanás falou assim para Jesus, assim, lá no deserto, a tentação lá parece um livro de Mateus e tal. Ele tá falando assim, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você sabe por que ele falou isso? A pessoa garantiu isso, hein? Porque nem o diabo tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Olha isso. Verdade, não tô brincando não. Você acha que eu vou ficar inventando mentira aqui? Nem precisa. No mínimo é só abrir um vídeo aqui da igreja e mostrar pra você. Não precisa falar nada. Mas eu tô te falando, porque eu tô gravando um vídeo aqui. Você acha que eu tô inventando alguma coisa? Falou isso. Sim, são coisas. E como eu estava falando do evangelho, a gente precisa de ministrar essas coisas. A gente precisa de testificar essas coisas. São palavras, são ensinamentos que são dignos de açoite. E não é qualquer açoite não, tá? Dependendo de pessoa, pode preparar um homem que vai tomar muita açoitada. Porque estão fazendo isso daí com a palavra de Deus. Não tem zelo pela palavra de Deus. Até tem uma vida de oração, de santidade e tal. Talvez até melhor que a minha. Mas isso não quer dizer nada. Não é só isso. Então, irmãos, é isso aí, né? Desconhece profecias, tudo porque tem a mente bloqueada. E uma pregação brocada já. Já tá feio, já tá horroroso isso aí. Tá nojento já. Tá nojento, sabe? Deus não testifica dessas coisas. Por isso que passa anos e mais anos. Você vê pessoas entrando, ficam um tempo, desviam, vêm outras. E a mensagem que eles têm diz assim, porque não quis o evangelho é para quem quer. Qual o evangelho? A pergunta é, qual o evangelho está sendo pregado? Você agora conhece o evangelho, será que conhece mesmo? É esse evangelho aí que Jesus estava falando que ia ser anunciado até os confins da terra? Você acha que é isso aí? Você acha que é isso aí? Aí você fala assim, a igreja está pronta para ser arrebatada. Para onde? Com qual evangelho? Tem pessoas, irmão, que estão dentro da igreja, são fiéis, que nem acreditam em arrebatamento, nem sabe se isso é verdade ou não, mas eu vou morrer, isso é o que importa, porque senão eu vou para o inferno. Tem pessoas que seguem o evangelho com medo de ir para o inferno, sabia disso? É verdade, tem pessoas que seguem o evangelho unicamente, exclusivamente, porque tem medo de ir para o inferno. Não se importa com a palavra, não defende as escrituras, não tá nem aí para o que estão dizendo da palavra, o que estão fazendo com a palavra. O que importa é que eu não vá para o inferno. Aleluia. Entendeu? São cobradores de dízimo. Sabe o que eles são? Fala pra você, publicanos. Assim como Zaqueu. Assim como o Império Romano tinha uma medida de imposto alta, além da conta, é assim. Os pastores de hoje em dia, os presbíteros, diáconos, diaconisa, pastoras, grava isso aí, pastoras, é assim que eles têm feito. É nojento, não é? É nojento, é nojento. São publicanos, fariseus,
porque são hipócritas. Já não se importa com a palavra, qualquer coisa, o que importa é ter amor. Ainda fala assim, temos que ter comunhão. Mas comunhão através do quê? Através de achismo? Então, amizade de botequim. Porque bar, não sei como é que você chama aí onde é que você mora. Mas aqui a gente chama de botequim também, chama de bar. Então assim, que comunhão é essa? A comunhão tem que vir pela palavra. Porque o espírito da comunhão, ele também é o espírito da verdade. Ele testifica da verdade. Entendeu? Então a gente precisa de considerar essas coisas. Sem considerar essas coisas, não tem evangelho. E é anátema, tá? Amaldiçoada. Então, a mensagem ora, pede a Deus, mas quando vier, recebe. Porque o que mais vê, a pessoa fala assim, Senhor, abre minha mente, abre meu coração, eu quero aprender mais de ti, eu quero conhecer mais do teu filho. Só que quando você vem com a mensagem que está na Bíblia, por causa de falácia, ensinos errados, as pessoas falam, não, aquele irmão ali está até com o demônio. Entendeu? Eu soube de um caso, eu nunca fiz isso, mas uma pessoa falou assim, eu posso te mostrar erros na tradução. Sabe o que a pessoa já fez? Levou para o extremo. Olha, viu o irmão aqui, falou que a Bíblia está errada. Não. Foi isso que ele falou. Não foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou. Entende, irmão? Tá desse jeito, irmão. Mas tem carteirinha de pastor, né? Tem carteirinha de presbítero, carteirinha de diácono, sei lá mais o que. Até músico. Músico virou ministério. Qual é o seu ministério, irmão? Meu ministério é infantil. Meu ministério é músico. Musical. Da música. É complicado. Querem falar que são até levitas às vezes. Levitas cantores. Mas eles não sabem nem a diferença de um levita cantor, um levita sacerdote. E pior. Não conhece nada da lei de Moisés que regia toda aquela organização sacerdotal ou levítica, se é que eu posso chamar assim. Mas pergunta para eles, eu sou levita, irmão. Ministério de louvor. É daí para pior, tá? É daí para pior. Então prepara sua mente. Vai aqui um conselho. Fizemos algumas perguntas, considerações, eu falei algumas coisas aqui. Agora prepara sua mente porque você vai ouvir aqui agora. No final dos tempos, vai ter dois evangelhos. O evangelho anátema, que já está na nossa frente, que deixa a virgem prudente dormindo, deixa a virgem nécia, porque primeiro que elas são nécias mesmo, já não quer nada com nada mesmo, mas coopera, né, para a nercidez delas lá, ainda para dormir sem azeite. E vai existir um outro evangelho, que é aquele, não é um outro, é o verdadeiro, é o evangelho restaurado. Ele está começando, tá? Ele está começando essa restauração. Eu acredito que desde 2020, depois dessa pandemia, não que antes não tivesse esse trabalho, tá? Não estou falando isso, mas de 2020 para cá, esse evangelho, o evangelho que vai ser pregado até os confins da terra, ele está sendo restaurado. E esse evangelho vai chegar no tempo do fim, a última semana, como sendo algo novo para alguns, tá? E é esse evangelho que diz assim, ó, eis o noivo, né? Na verdade, esse é o som. O evangelho que vai ser anunciado até os quatro cantos da terra, ou até os confins da terra, ele tem esse som aqui, ó, eis o noivo sai ao encontro. Não é o evangelho que fala isso, é alguém que está falando, mas o som que está ecoando é esse. Opa. Mas o som que está ecoando é exatamente esse. Eis o noivo sai ao encontro. O evangelho que você ouve te proporciona isso. Não é cantar não, irmão. Eis o noivo vai ser arrebatado. Não é nada disso não. Nada disso não. Para de ficar ouvindo essas porcarias. Tem um conselho que eu te dou. Para de ficar cantando essas porcarias que vai bloquear sua mente mais ainda. Primeira coisa, começa a desapegar dessas músicas. Começa a olhar para a Bíblia. Tá na Bíblia? Não. Nunca houve promessa disso, daquilo, então não está na Bíblia, não quero. Então desapega das músicas. Mas a palavra que está sendo pregada onde você vai, ela te orienta para isso? Ela te revela o noivo? Você consegue explicar Jesus para qualquer pessoa? Então você não conhece o noivo. Você consegue distinguir
Cristo, o Filho, do Deus Pai, são dois deuses, tá? Dois deuses. Aqui já vai chover mente bloqueada, dizendo que é heresia, né? Mas está na Bíblia. E nos originais. Na inerrante palavra de Deus. Não na Bíblia português podre. Ah, falar em Bíblia português podre? Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu ia falar, eu lembrei agora. Não posso deixar de não falar isso aqui. Quando eu cheguei na igreja, não tô questionando, né? É um pensamento assim, de quem quer a palavra de Deus como única e exclusiva verdade. Mas é uma realidade. Eu tinha uma Bíblia, Ave Maria, que era católico, né? Então eu tinha uma Bíblia Ave Maria. E aí eu fui falar com o pastor, né? E ele falou, ó, você tem que desfazer dessa Bíblia, que essa Bíblia aí é maldição. Até então, beleza. Por quê? Vou te mostrar na Bíblia. Não é eu que tô falando, não, é a Bíblia. Aí abriu lá em Apocalipse. Qualquer um que acrescentar alguma coisa a essa palavra, a essa profecia, tá falando do Apocalipse. É claro que envolve a Bíblia. A Bíblia é o Apocalipse. Se você for olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é uma só. Ela não se divide. Não existe a Bíblia até aqui, até ali. Não, ela é uma só. Existem pontos que precisam ser compreendidos. Mas enfim, vou finalizar com isso aqui. E ali, quando cheguei ali, o que eles falaram para mim? Ó, essa Bíblia aqui, ela tem erro, né? Tem acréscimo. Então, tem que ser lançada fora. Só que quando você pega a Bíblia Ferreira de Almeida revisada, corrigida e palavra viva, palavra-chave, tudo qualquer tipo de palavra, menos palavra fiel. Não é, para eles não é. Mesmo sabendo que na nossa Bíblia tem erros. E eu vou citar aqui que eu vou precisar citar. Vou citar aqui pelo menos 2. Tá bom? A mulher de Jó não amaldiçoou Deus. Ela não disse amaldiçoa o teu Deus e morre. A palavra lá não é amaldiçoa teu Deus e morre. E aí vai surgir um montão de explicação. Tá, mas não importa. Lá não está escrito isso. No manuscrito antigo não está escrito isso. Você tem que seguir aquilo dali. Você acha que o Espírito Santo ia inspirar o escritor a escrever uma coisa que não tem sentido? Então você já está começando a dizer que o Espírito não é o Espírito da verdade. Você já está contrário ao que Jesus falou. Então eu acredito que o Espírito é o Espírito da verdade. Foi inspirada. E a mulher de Jó não disse amaldiçoa o teu Deus e morre. Não está escrito isso lá. Pode ir no original. Ah, mas na vertente da NV1, da NVK, King James, não interessa. No original não está isso lá. Outro erro. Até que se manifeste. Não, até que seja retirado aquele que o detém, afastado. E aí os pré-tribulacionistas, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos ali 6, 7, alguma coisa assim. 5, 6, 7, acho que é o 6 ou 7, alguma coisa. Até que seja retirado aquele que o detém, viu? A igreja, quem detém o anticristo? A igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não pode manifestar. Só que a palavra lá no original não é retirar, é aparecer. Porque Paulo estava falando do quê? Dos impérios. Tá? Eu não vou contextualizar aqui, mas eu estou fazendo os vídeos aí sobre o quarto animal. Isso com certeza vai ser abordado lá. Você vai entender onde estava a mente de Paulo. Outra coisa. Então, toda vez que você for ler as cartas dos apóstolos, ou até mesmo alguma coisa que Jesus está falando, considera algo. Ele não está falando de si próprio. Ele está falando das profecias, da Torá. O que era escritura naquela época? Escritura era Torá, os Pentateuco, Salmos, Crônica, também chamado de Salmo, né? O grupo dos Salmos, e também os profetas. Isso era escritura. Todo o Novo Testamento foi baseado nisso. Não existia Novo Testamento, o que nós chamamos de Novo Testamento hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pelo contrário, tudo aquilo dali foi baseado, foi tirado. As palavras de Paulo, as doutrinas que Paulo pregou, os apóstolos ensinaram, foi tirado das escrituras. E o que era escritura? Os Pentateuco, a Torá, os profetas e os salmos. E como eu já disse, salmo engloba crônicas, os livros de crônica, cantares, né, e outros livros que se perderam aí também com o tempo e que com certeza vai ser restaurado também para conhecimento, né, para ciência, tá bom? Então basicamente é isso. Então eles falam, aí queimei a Bíblia.
Só, olha a hipocrisia. Eu queimei a Bíblia Católica porque ela tem 5 livros ali a mais. Se eu não me engano é 5, né? Me corrigem nos comentários, por favor. Acho que é 5, se eu não me engano. Que eles falam que são o quê? Livros apócrifos. Estão fora. Só que tem livro ali que é histórico, fonte histórica. Por exemplo, Macabeus. O livro de Macabeus, você pode ler ele em paralelo com Flávio Joséfo. A história dos hebreus, você vai ver que bate. E Deus deixou aquilo dali. Ah, mas Deus não se manifestava. Tá, Deus não se manifestava, tá bom. Lá na Babilônia, Deus era Deus da Babilônia? Não. Mas Deus não tinha intimidade com Daniel ainda? Sim. E por causa de Daniel, Deus não fez algumas coisas ali? Sim. Não estou falando só Daniel, tinha outros também, com certeza. Mas olha o exemplo. Então não quer dizer que, foi destruído o templo, papapá, e Deus não fala. Tinha Judas Macabeu ali, ó. Entendeu? Com certeza. Judas Macabeu tinha uma vida com Deus, ele tinha prudência pelas coisas de Deus. E toma ele como exemplo. Porque ele não aceitava a profanação dos Seleucos, né? Os Seleucos ali, justamente ele na época do Antíoco Epifânio, como você queira chamar, entendeu? Então considere essas coisas, seja prudente como Judas Macabeu. Em vez de você falar, tem que queimar a Bíblia Católica, eu não estou dizendo que você tem que aceitar tudo que está na Igreja Católica. Eu não estou falando disso não, não é doutrina católica não, doutrina mariana, onde é que prega Maria não estou falando nada disso. Eu estou falando de escritura, como um todo. Né? Aí tem as vertentes, eu não estou falando dessas porcaria de livro aí, reescrito, não. Estou falando daquilo que pelo menos coincide um pouco ainda com os manuscritos antigos aí do que nós chamamos de escritura, né? O que nos foi apresentado como escritura. Então, são hipocrisias, inúmeras hipocrisias. Inúmeras. Tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. É uma mensagem evangelística. Tá? Eu espero que Deus me dê condição de fazer esse ministério aí. E o evangelista, ele tem que explicar essas coisas para a igreja, porque a igreja está dormindo. Então é isso aí. Tá bom? Até os próximos vídeos. Fui.